Vamos lá, a gente precisa pensar em algumas coisas aí. O Fluminense anunciou, muita calma, vamos pensar. O Fluminense anunciou a terceira contratação para a temporada de 2025. A primeira foi o Hércules, a segunda, o Hércules volante, a segunda foi o Freitas, zagueiro, e agora o atacante, o Paulo Baia. Todos esses três são oficiais trazidos pelas redes sociais do Fluminense Futebol Clube. Mas antes de a gente entrar nas contratações, desses anúncios de reforços, movimentação do Fluminense no mercado, dá uma atualização aqui sobre a transferência do Terãs, que está sendo muito criticado nas redes sociais, principalmente por causa disso aqui. Por causa do investimento que o Fluminense fez nesse jogador. Foram 14 milhões de reais jogados no lixo para ele ser emprestado praticamente de graça para a equipe do Peñarol. E nem para envolver na negociação o lateral direito. Nem do Peñarol, de 24 anos, jovem, que poderia vir para o Fluminense. Nem para envolver uma troca. Uma moeda de troca. Você fica com o Terãs e manda outro. Cara, incrível. Então, olha só. Isso aqui está mais detalhado, como é que é a saída do Terãs. Depois a gente vai falar dos reforços. Ignácio Ruglio, presidente do Peñarol. O negócio de Terãs é um empréstimo por 1 ano, sem custos. E se o Peñarol chegar à semifinal ou final da Libertadores, cara, não acontece todo ano isso. Eles chegaram numa final de Libertadores agora, vai fazer isso de novo, esse feito. Se chegar numa semifinal ou final, não é nem oitavas de finais, o Fluminense cobra um valor pelo empréstimo, caso o jogador tenha atuado 60% dos jogos como titular. O Terãs precisaria jogar 60% dos jogos como titular e levar o Peñarol a uma semifinal e final de Libertadores para que o Peñarol pague algo ao Fluminense pelo empréstimo do jogador. Então ele foi de graça. Literalmente de graça para a equipe do Peñarol. E é inadmissível isso. Eu não tenho como concordar com isso. Continuando nos estrangeiros. Estrangeiros do Fluminense. Agora com a chegada do Freitas. O Ignácio é brasileiro, né? Germancano, argentino. Freitas, também argentino. Então são 2 argentinos. São 3 colombianos. O Luco me saiu, né? Então temos no elenco o Gabriel Fuentes, que é colombiano. O Arias, que é colombiano, parece que vai ficar até o meio do ano. Até agora não apareceu uma proposta sólida para levá-lo. Ainda bem. Serna também é um colombiano. O Terãs, que é uruguaio, está de saída para o Peñarol. E o Facundo Bernal, que chegou no meio do ano, que é uruguaio também. Então, no elenco atual, temos 2 argentinos, 3 colombianos e o Bernal, que é uruguaio. Então, isso aí. E o Fluminense ainda negocia com um atacante de lado, que é estrangeiro, tá? Tá uma surdina aí, ninguém sabe quem é esse jogador. A zaga do Fluminense. Estamos bem servidos? Vocês acham que com a chegada do Freitas, essa contratação veio para cá? O Freitas veio com essa estampa, com esse carimbo de titular? Barrar o Ignácio, barrar o Thiago Santos, tirar o espaço do Ignácio ali na zaga pelo lado esquerdo, fazer dupla de zaga com Thiago Silva, o Freitas, ou é só para compor o elenco? É mais um zagueiro chegando para ficar no banco de reservas. Ainda há uma indefinição com relação ao Manuel. A princípio, essa época é muito informação desencontrada. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Não sei se a chegada do Freitas pode ser, já está rolando um papo disso aí, que seja o caminho da rua para o Manuel. O Fluminense não renove o contrato com o Manuel. Pode ser que o Manuel esteja de saída. Pode ser, mas há poucos dias o Manuel já ia renovar o contrato com o Fluminense e ia permanecer. Então, não garantimos nada. A princípio, o Manuel está no elenco para a próxima temporada. Thiago Silva, 40 anos, titular. Thiago Santos, 35 anos, zagueiro titular. Pablo Freitas, chegando agora, argentino, 24 anos de idade, já baixou um pouquinho dessa média. Ignácio, 28 anos de idade. Manuel, 34. Antônio Carlos, 31, a princípio permanece para o próximo ano, mas se aparecer uma proposta deve sair.
E o zagueiro Felipe Andrade, de 22. Então, jovem ali, só o Felipe Andrade, de 22, o Ignacio, de 28, se a gente fizer um pouquinho de esforço. E agora o Pablo Freitas, de 24 anos. Os outros zagueiros estão acima dos 30 anos. Antônio Carlos, Manuel, Thiago Santos e Thiago Silva com 40. Esse é o setor defensivo do Fluminense. Tá de bom tamanho para vocês? Acho que com essa zaga, com esses jogadores, esses defensores, o Fluminense está bem servido de zagueiro? Deixa aí nos comentários. Uma coisa que eu gostaria de pensar com vocês. Em menos de 6 meses, em junho, meio do ano, desse de 24 que ainda não acabou, o Fluminense gastou 30 milhões de reais em 2 zagueiros do campeonato peruano, que foi o Ignacio, brasileiro Ignacio, e agora o Freitas, do Alianza Lima. Anota aí, 30 milhões em 2 zagueiros do campeonato, do possante campeonato peruano. O Ignacio é titular absoluto? Não é. O Freitas está chegando para ser titular absoluto? Não, a princípio o Thiago Santos se mantém como titular. Né? A gente viu muito pouco do Freitas para chegar e dizer que ele vai ser. Não vem com uma grande grife. São 30 milhões em 2 zagueiros que não estão chegando para ser titulares. O Ignacio já chegou, né? Agora o Freitas. Com esse dinheiro, com esses 30 milhões, olha aí o planejamento que a gente começa a pensar. Eu gostaria que vocês pensassem nisso aí. Será que com esses 30 milhões investidos nesses 2 zagueiros vindos do futebol peruano, não daria para contratar um jogador aqui do Brasil, ou até de fora mesmo, um zagueiro, para ser titular? Não 2 apostas. Porque para mim, o Ignacio e o Freitas são apostas. Que podem dar certo. Né? A gente critica, por exemplo, o Cano quando chegou no Fluminense, meu Deus, porra, vai trazer esse velho pra cá, joga nada, não sabe bater perna, seu travante ruim, não sei o quê. O cara virou ídolo. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que essas contratações, esses 2 zagueiros, correspondem. O Ignacio praticamente não jogou, por causa do problema no joelho. Mas será que com esses 30 milhões investidos nesses 2 zagueiros, não daria para contratar um para ser titular? 30 milhões de reais. Um para chegar e ser titular, jogar ao lado do Thiago Silva? É um dinheiro mal gasto? Deixa o comentário aí. Só no setor defensivo, o Fluminense gastou com o Hércules, 29 milhões, Bernal, 20 milhões de reais, como eu falei, o Ignacio e o Freitas, são mais, juntando essa galera toda, Freitas, Ignacio, contando da última janela para cá, em 6 meses, Freitas, Ignacio, vindo do futebol peruano, Bernal, o uruguaio, e o Hércules, volante do Fortaleza, só juntando essa galera aí são quase cerca de 80 milhões de reais. Precisava reforçar o setor defensivo? Acho que precisa. Acho que precisa ainda um lateral direito, precisa de um lateral esquerdo, mas são 80 milhões investidos, só no setor defensivo. A minha expectativa é que tenha sobrado algum dinheiro forte para investir também no setor ofensivo. O Fluminense precisa de atacantes de qualidade e atacantes para serem titulares. Espero que não tenha acabado com todo o dinheiro em 6 meses. Mas espero que o Fluminense tenha um equilíbrio de não só reforçar um setor, gastar todo o dinheiro no setor, mas também pense no setor ofensivo e ter um equilíbrio entre os 2 setores, meio de campo também, óbvio, e no ataque. Só com defensores são 80 milhões em 6 meses. É muita grana. Vamos ver se tem dinheiro também pesado para investir no ataque. No centroavante, mas precisa de um centroavante, e nos atacantes de lado. Na noite dessa sexta-feira, o Fluminense anunciou a sua terceira contratação para a temporada 2025. A terceira trata-se do atacante Paulo Baia, de 24 anos, que disputou a última temporada pelo Goiás. O jogador foi cedido pelo Primavera, lá de São Paulo, ao Fluminense, por uma temporada com a opção de compra fixada. Paulo Baia disse o seguinte lá quando ele assinou o contrato com o Fluminense: "Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio. Sei do tamanho da história que tem o Fluminense para o futebol nacional e internacional. Muito contente em vestir essa camisa e representar esse grande clube. Espero ser muito feliz aqui." Fecha aspas para o possante Paulo Baia. E eu espero ser muito feliz
eu e nós todos, torcedores do Fluminense, com boas atuações suas, Paulo Baia, torcendo aí pelo seu sucesso. Isso aí, rapaziada. Tá anunciado oficialmente o terceiro reforço do Fluminense, Paulo Baia. Seja feliz, que nos faça feliz. Mais uma aposta chegando. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo, tô indo nessa. Fui!